Pessoal, boa tarde aqui, estou aqui com o mestre deputado. Eu vou gravar um pouquinho aqui da aula que ele está me dando. Ela é fantástico, o conhecimento de uma pessoa que conviveu 4 anos com o mestre Bimba, né, na capoeira regional. E a gente tem muita coisa para aprender com o senhor, viu, mestre? Ah, eu que tenho que aprender, eu sou um aluno, não sou mestre de capoeira. Porque na regional, mestre só o mestre Bimba. Porque a capoeira é o seguinte, eu sempre vejo isso, né? Eu vejo que a capoeira, ou você é um zelador, ou você é um missionário, ou você é um sacerdote, entendeu? A capoeira é a vida, né? E sempre é bom estar falando sobre o mestre Bimba, falando sobre a capoeira Angola, falando sobre capoeira. Então a capoeira é tudo. Como dizia o mestre Pastinha, a capoeira é tudo que a boca come, né? Olha, o mestre Bimba, ele é uma pessoa iluminada, né? Eu considero ele um fenômeno, uma pessoa, nossa. Eu acho que eu tenho certeza que todas as pessoas que viveu e conviveu com o mestre Bimba, não tem como esquecer o mestre Bimba, não tem como. Ele está muito presente, né? Ele marcou todo mundo, né? O Dr. Declano, numa entrevista dele, ele fala que o mestre Bimba marcou lá na última veia, lá do fundo do coração, né? Ele marcava lá. Porque hoje o mundo da capoeira é o mundo do cliente, né? Hoje não tem um discípulo, é muito difícil hoje você ter discípulo, né? De você ter seguidor, de você ter, por exemplo, igual o nosso embaixador da capoeira regional, o mestre Itapuã, né? Um missionário, um guerreiro, né? Um verdadeiro discípulo, né? Uma pessoa maravilhosa, com quem eu aprendo muito, sempre estamos juntos, é sempre um prazer. Então tem essa coisa de você ser um guardião, né, da cultura, de você, não é você se apropriar, você ser o dono daquilo, mas é você estar sempre compartilhando com as pessoas aquele pouquinho que você aprendeu. Quando eu falo da capoeira regional, é aquilo que eu vivi, aquele momento, aquele tempo, né? Então, por exemplo, eu não posso falar da capoeira da Bahia, porque eu não tive essa experiência, igual o mestre Itapuã, o mestre Saci, né, Dr. Decane, outros mestres que viveu ali toda uma vida dentro da Bahia. Hoje eu sou goiano, né? Mas consegui absorver muita coisa da capoeira regional e com o mestre Bimba, com o mestre Oswaldo, né? E eu tenho uma ligação muito grande com o mestre Bimba. Eu vejo que a capoeira é uma missão, né? O universo parece que ele conspira, né? Eu sou goiano, de repente o mestre Bimba sai da Bahia E para lá em Goiânia. Para lá em Goiânia. Isso é uma dádiva, uma bênção de Deus, né? Quando que eu ia imaginar que eu ia ter uma oportunidade? E o mestre Bimba, quando eu conheço o mestre Bimba, ele não era uma celebridade. A primeira vez que ele chega na academia do mestre Oswaldo, 4 de junho de 1971, quando ele vai para o show agropecuária, da exposição agropecuária do estado de Goiás, quem estava dando aula na escola era eu, Academia Mestre Oswaldo Souza, eu que estava dando aula. Na época, o mestre Bimba com o grupo, né? Lá na rua 6, no 211, primeiro andar, né? Eu que estava dando aula. Então, para mim, foi uma emoção muito grande, né, de conhecer o mestre Bimba. E o mestre Bimba, ele não era essa celebridade que ele é hoje, ele não era o ícone ainda, ele era famoso, mas não tinha hoje essa notoriedade que ele tem hoje, né? Mas aquilo para mim foi muito rico, ele fez o show na pecuária, né, com o presidente da República, o presidente Médici, né? Médici na época, né? Na época, e o show foi lindo, gigante, Mestre Onça, Berneval, né, várias pessoas no show. E segunda vez que ele apresenta um presidente da República, né, primeiro é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas foi em 1953, né? 53. Em 37 ele faz uma apresentação para o interventor da Bahia, Juraci Magalhães, que convida ele para ir ao palácio. Até ele brincou, só se eu não voltar é porque eu fui preso. Eu decreto 1890, né, artigo 402, parágrafo 14, né? Tem aquela coisa de quem fosse pego fazendo a capoeiragem, deportado para Fernando Noronha, prisão domiciliar 2 anos e 6 meses. Graças ao mestre Bimba e a Cislando, é que a capoeira sai do decreto. Aquela apresentação a Getúlio, ele reconhece a capoeira como uma arte genuinamente brasileira. Aí ela sai do decreto. Mas o importante é que o mestre Bimba, ele é um divisor de águas. Eu acho ele um gênio. Sim. A visão dele. Primeiro você tem que observar que o mestre Bimba
A pessoa fala que ele era negro, né? O pessoal comenta que ele era negro. O pessoal fala também que ele era analfabeto, mas eu nunca entendi essa coisa de analfabeto. O que é analfabeto, né? Porque ele era doutor em oralidade, porque a capoeira é oralidade, a capoeira é massa popular, a capoeira é do recôncavo, a capoeira é da senzala, da malta, é da esquina, debaixo do pé de manga, do boteco, do seu João. A capoeira é isso, ela é cultura popular. Toda coisa da afrodescendência dentro do mosaico, da cultura popular, ela tem uma complexidade. E aí você haja vista que reconhece Mestre Bimba, em 1996, 12 de julho, como doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas ele não fez nenhuma faculdade. E como é que ele é analfabeto, né? Quero ser analfabeto igual o Mestre Bimba, né? Então você vê, é uma contradição. Então eu vejo assim que o Mestre Bimba é muito ousado. À frente do tempo dele. Águia. Ele nasceu águia, ele não era pardal, não, ousado. Então, quando ele reúne na Bahia e fala, vou criar uma nova luta. Não quero mais praticar isso, porque a polícia vem, acaba com isso, faz aquilo. Papapá. Eu vou criar uma nova luta. E eu acho interessante que quando ele, de cima do morro, ele olha para a cidade, eu vejo que ele tem muita personalidade, que ele desce para dentro da sociedade para levar aquilo que ele acreditava mais na sua vida. E viveu e morreu por ela, que é a capoeira. É a capoeira. Fazer uma pergunta, né? Desculpa te interromper. A gente estava falando aqui agora, né? Antes de começar essa gravação. O senhor foi uma pessoa que conviveu 4 anos, né? Com o Mestre Bimba. É a minha relação. Eu conheci o Mestre Bimba de 70 a 74. As 3 vezes que ele esteve em Goiânia, né? Quando ele vem já definitivo para morar, aí eu tive uma relação bem próxima com ele. Bem assim, de dentro da casa dele, né? Das aulas, do convívio do dia a dia, né? Uma relação bem forte com o Mestre Bimba. É uma coisa assim que às vezes eu fico falando assim, meu Deus, será porque que aconteceu determinadas coisas, né? Você vê, por exemplo, o Mestre Bimba, quando ele morre, né, ele estava dando curso de caranguejo para o Jaci Fernandes. E aí ele falava assim para o Jaci, ô Jaci, quando eu morrer, eu quero que toque a minha banguela. E aí quando ele morreu, o Jaci tocou a banguela e Nenel e Dermeval jogou em volta ao caixão. Jaci é um também dos formados do Mestre Bimba. E você vê, quando Itapuã vai buscar o resto mortais do Mestre Bimba em Goiânia, em 1978, ele e o senador, o Jaci era secretário de ação urbana. E não podia liberar o corpo, porque ele só tinha 4 anos, podia liberar depois de 5 anos. Mas aí Jaci, como secretário... Foi lá e deu um jeito. E foi eu e Itapuã que fomos no cemitério e pegamos todos os ossos do Mestre Bimba e colocamos numa caixa desse tamanho. Eu tenho a foto do Mestre Bimba aqui nos meus braços. Os ossos, restos mortais dele. Aqui. Aí eu fico, pô Deus, mas por que, né, isso? Então, eu sempre estou pensando isso, né, dessa intensidade, dessa relação, né? Hoje eu ensino capoeira regional há 50 anos, né, que eu venho ensinando. Sempre falo com o Pombo, né, sobre essa coisa do Mestre Bimba, né, e eu vejo que a obra dele não pode se perder. É por isso que a gente viaja, a gente fala, anda falando na regional, porque todo mundo fala na capoeira regional, mas ninguém cultua a regional, ninguém mantém o trabalho do Mestre Bimba. Hoje a pessoa fala, eu faço capoeira regional, mas toca três berimbau, atabaque, isso, eu não tenho nada contra essa charé, mas não é a regional do Mestre Bimba. Porque quando ele cria, ele fala, minha capoeira é um berimbau no ensino, e no canto, um berimbau e 2 pandeiros. O que eu acho interessante é que ele fala, a minha capoeira é quadras e corridos. Ele deixa. Claro, né? Como ele... Sim. Ele deixou escrito assim, ó, você pode criar em cima do que eu criei. Mas ele não deixou que você podia mudar o que ele criou. O que ele criou. Ele não deixou isso. Entendi. Entendeu? Mas ele disse que você podia criar em cima do que ele criou. Mas ele não disse que você podia mudar o que ele criou. O que ele criou tem que se manter. Preservar a tradição. Sim. Eu acho interessante quando o Itapuã fala que a importância é você manter o fundamento. Porque a tradição ela muda de região para região, de cultura para cultura. Mas o fundamento não. Verdade. Não muda o fundamento. Entendeu? E aí isso, dentro das criações do Bimba, passa pela questão das graduações, dos lenços. Dos lenços, que é o azul formado. Né? Você aprende 53 movimentos,
você joga São Bento Grande, Banguela, a Banguela do Mestre Bimba, e a Iuna, certo? São Bento Grande um jogo alto, solto, cadenciado e corrido, nunca foi um jogo violento. A Banguela do Mestre Bimba é o jogo do floreio, que é o jogo para formado, e a Iuna, o jogo de formado, onde você faz a cintura desprezada. Não tem palma na Iuna, não tem cantoria na Iuna, mas quando o formado joga, lá no Mestre, quando jogava ele parava, quando parava o jogo, aí todo mundo batia palma, depois do jogo. Né? Depois do jogo acontecido. Ele mantinha isso dentro da escola. Então você aprendia 53 movimentos, fazia o jogo de sketch, né, que era os movimentos de projeção. Ele tinha o tira-medalha, mas aí ele tirou o tira-medalha, porque às vezes jogava com veterano, tirava a medalha, aconteceu algumas vezes, era reprovado o aluno, e ele pegou e tirou isso. Hoje a gente mantém só para manter a tradição, as lembranças, mas não uma coisa muito rígida, só mesmo para ter dentro da escola. Então ele mantinha tudo isso, e ele deixa os toques, né, que eu acho que não pode se perder, né, tanto São Bento Grande, a Banguela, Iuna, Santa Maria, a Idalina, a Cavalaria, a Amazonas, o Apanha Laranja no Chão Tico-Tico, que é o hino da capoeira regional, o São Salomão é o padroeiro da capoeira regional, né, a estrela de 6 pontas, né, estrela de Salomão. Só recebe ela quem é formado, usa ela. Então na escola a gente não usa graduação, você só na formatura recebe só o lenço, depois você leva para casa, pendura ou põe dentro de uma coisa. O meu está lá guardadinho até hoje. E a gente sabe que você é formado pela camisa, né, pelo símbolo. Aí a gente sabe, ele é formado. A camisa, ela tinha uma identificação do formado? Ah, legal, não sabia disso não. Pensei que eu até lembrei de trazer a minha de formado e acabei não trazendo. Aí o símbolo do São Salomão, que é o padroeiro da capoeira regional, é onde eu identifico se você pode jogar Iuna ou não, se você é formado ou não. Interessante. E na escola só usa os formados. Sim. Entende? E eu acho isso muito interessante. A cor da capoeira regional é o azul. Né? O azul é a cor da capoeira regional. E além desses toques, ele deixa, por exemplo, a Idalina dobrada, né? Idalina corrida, Banguela dobrada, Banguela corrida, Santa Maria dobrada, Santa Maria corrida. Ele deixa depois vários outros toques, o São Bento Pequeno da regional, né, que quase a gente não vê, só toca mesmo as escolas da capoeira regional. São Bento Pequeno da regional. Esse é um toque depois, né, quando a gente estiver lá, se o senhor puder mostrar pra gente como é que é. Você vai ter que ir lá para agosto para regional. Vou lá. Tem que ir lá. Porque tem São muito... Bento Pequeno, vou te mandar ele tocado pelo Mestre Bimba. Ó, que massa. Eu vou mandar no seu WhatsApp. Porque tem, né, dentro, hoje em dia, os capoeiristas atuais aí, né, muita gente, quando a gente fala sobre isso, né, outro dia eu estava num grupo de WhatsApp aí, e alguém lançou essa questão. Alguém sabe tocar o São Bento Pequeno da regional? Um monte de gente começou a sacanear esse cara que colocou isso aí no grupo, né? Mas tem, né? Uma falta de informação, falta de conhecimento, né? Mas aí é onde que é importante, viu, mestre? Eu falei agora no evento em São Carlos, estava eu, Brasília, Cabra Mansa, Bocaína, falei, olha, vocês têm muitas vivências maravilhosas de capoeira Angola. Vocês têm vivências da capoeira moderna. Mas vocês não têm relação com a capoeira regional. Isso aí. Não tem, não vejo. Como que você quer aprender capoeira regional se você não tem uma vivência? Capoeira é vivência, é experiência. Você me falou hoje que é aluno do mestre Capixaba. Então você tem uma relação com o mestre. Isso. Você tem uma relação com ele, é um casamento, é uma vivência, você teve experiência. 28 anos do lado do mestre. Sim, você pode falar, não, eu sou discípulo do mestre Capixaba. Isso aí. E não tem como tirar isso. Então a regional é a mesma coisa. Então o São Bento Pequeno tem, o Samango tem um Samango de Canjiquinha, do mestre Canjiquinha, e tem o Samango do mestre. Quando pergunta para o mestre Bimba, mestre, quais são os toques da regional? Primeiro, Samango. Segundo, a Banguela. E aí ele vai falando. Que ele tira os toques antigos, né, como Ave Maria, Conceição da Praia, né, esses toques mais antigos, né, São Salomão, esses toques, ele não registra esses toques da capoeira antiga, né. Então, o capoeirista de hoje, fala, meu irmão, a capoeira é a única arte que eu vejo que o cara hoje ele pega uma corda e marra na cintura e ele senta em cima dela. Ele acha que não precisa aprender mais nada. Ele já se intitula mestre, né? Pronto, já sei tudo. Então tem o São Bento Pequeno, sim. Sim. Bem tocado, não toco muito. Vou te mandar ele, o mestre tocando.
Ele toca bem melhor do que eu. O Limandal toca, entendeu? Eu tenho em casa gravado, porque agora meu pessoal antigo, na escola todos estão tocando o São Bento pequeno da Capoeira Regional. Eu cobro de todos eles, né? E estão trabalhando muito a banguela do mestre Bimba. É porque eu acho essa benguela que joga hoje maravilhosa. Mas você tem que aprender a banguela do mestre Bimba. Que é diferente, não só no toque, como a forma de jogar. A maneira de jogar. Sim. Completamente diferente. Sim, completamente diferente. Não tem nada com outros fundamentos, né? Outros objetivos. Exatamente, né? Entendeu? E é isso que eu acho que o capoeira de hoje, ele tem que ter essa captação, ele tem que ter todo esse conhecimento dentro da formação dele. Não importa a capoeira que ele faça. Você entende? O que vai diferenciar o senhor do outro? Eu falei para Tucano um dia, Tucano, qual é a sua diferença sua para o outro mestre ali? Nenhuma. Se vem da mesma escola praticamente, né? O mesmo conhecimento, a mesma... O que vai fazer a capoeira, quando o mestre Bimba deixa, dentro da ancestralidade, tem que entender uma coisa. Quando o mestre Bimba deixa a capoeira regional, ele deixa a graduação, como se fosse uma universidade, depois ele deixa a pós, ele deixa a especialização, ele deixa, você entendeu? O doutorado, ele deixa o PhD, tudo embutido na regional dele. Era uma universidade, uma universidade, né? Era uma universidade. Uma escola de cidadania, uma escola de capoeira. O que é um mestre de capoeira? É um educador. Isso aí. Você está entendendo? Então você tem que absorver isso. Entende? Eu não quero ver o cara jogar capoeira, eu quero ver o que ele sabe, o conhecimento que ele tem sobre a profissão dele, que ele vive daquilo. Então, você é um multiplicador. Então você tem que conhecer, por exemplo, Traíra, Noronha, você tem que conhecer Tiburcinho, você tem que conhecer Mestre Pastinha, você tem que conhecer Mestre Valdemar, tem que conhecer Caiçara, você tem que conhecer Ferreirinha, Cobrinha, Verde, você tem que entender essa galeria aqui, para você se posicionar. Que não é uma tarefa tão simples, não. Né? Tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem que buscar isso. Que buscar. Mas é a diferença do capoeira de hoje do antigo. O antigo, ele punha a sacola nas costas e ia atrás. Hoje em dia está cheio de YouTube por aí, né? Facebook, Google, as facilidades, as comodidades que tem e as oportunidades que a capoeira dá hoje. Porque hoje você mexe capoeira, é status, é chique. Eu, por exemplo, eu sou da época da ditadura, eu sou da época do preconceito, do racismo, da marginalidade. Capoeira é coisa de vagabundo, capoeira é coisa de negro, capoeira é isso, capoeira é aquilo, capoeira não sei o quê, capoeira não sei o quê. E hoje não, a capoeira está no cinema, que é de direito, a Unesco reconhece como patrimônio da humanidade, é patrimônio cultural brasileiro, a capoeira está na arte, a capoeira está no teatro, está na música, então, pô, bacana, o cara está na Europa, está na Ásia, diz que tem 192 mil países, diz que tem 7 milhões de praticantes, então, capoeira conquistou isso. E eu acho, por exemplo, que ganhou o mundo na globalização é essa capoeira que está aí. Mas não pode esquecer o fundamento. Que hoje, se ela está onde ela está, foi por causa de vocês, dos antigos. Senão não chegaria onde chegou. Hoje você vê, por exemplo, o mundo hoje fala no mestre Bimba, mas não conhece a obra dele. Depois você dá um pulinho, perfeito. Por favor. Perfeito. Não conhece, você está entendendo? Não conhece. Quando você fala de capoeira Angola, são várias ramificações. Quando você fala na regional, só tem um referencial. Só tem um Bimba. E o capoeirista tem dificuldade de se relacionar com o mestre Bimba pela disciplina dele e a personalidade dele. E a regional não é para qualquer um. Entendeu? Não é. Você está entendendo? Então eu vejo grandes mestres de capoeira. Nossa, o Rio tem grandes mestres, excelentes mestres de capoeira. São Paulo, mas eu sempre falo, olha, dê uma olhada na regional. Mas quem que o senhor hoje vê, tirando os antigos, né, assim, de uma nova geração abaixo do senhor, o senhor vê que não é que tenha só o conhecimento não, mas que pratica e que ensina a capoeira regional dentro de uma linha como Bimba, como vocês, né, como Decânio, como o senhor, como Itapuã, né, mas numa geração mais nova que vem seguindo o que vocês estão deixando aí pra gente. Olha, hoje, por exemplo, a geração, por exemplo, Luizinho tem um bom trabalho, fez o mestre Bimba, ele tem um trabalho muito interessante, ele segue os fundamentos do pai dele. Nenel na Bahia tem um bom trabalho, né? Ele é muito bom para ensinar, toca muito, tem muita informação. O pessoal do Tocantins, o Asa, o Cego,
o Buda, inclusive agora vai ter o tributo ao Mestre Bimba, está indo eu, Itapuã, Saci, Menezes, J. Bamberg, Pomo de Ouro, Onça, a gente está indo agora dia 15, que eles têm um trabalho muito interessante com a capoeira regional. Estão fazendo um trabalho muito interessante com a capoeira regional. E tem outros meninos da nova geração fazendo um trabalho, né? Tem o Mestre Careca, que está lá na Europa, também trabalhando com a regional, tem o Baiano, né? Então o pessoal vem trabalhando com a capoeira regional. Você vê, hoje eu tenho, por exemplo, alunos meus hoje, italianos, formados em capoeira regional, ensinando capoeira regional na Itália. Legal. Pode ir lá estudar a regional, que estão bem preparados, eles estão bem mesmo, né? Então, hoje são muito poucas escolas de capoeira regional, pouquíssimas. E isso é muito preocupante. Preocupante. Isso é preocupante. Preocupante porque isso pode se perder, né? Entendeu? Então você vê, tem aí Itapuã andando pelo mundo, eu estou viajando, Pombo está viajando, Acordeon está viajando, Mestre Geni está viajando, Mestre Saci que vão estar aqui agora, né? Itapuã e o Geni vão vir no evento do Mestre Capixaba aí agora, em agosto. Itapuã e Geni são pessoas maravilhosas, têm um conhecimento muito grande, né? Que vale a pena essa vivência, essa relação com ele. São pessoas aficionadas pelo Mestre Bimba, são apaixonados pelo Mestre Bimba e vivem o Mestre Bimba. O que eu acho interessante é você viver o Mestre. Sim. Você acreditar naquela proposta. Você pensa bem, o Mestre Bimba ele faz a passagem dele em 74. Foi no ano que eu nasci. 44 anos. 44 anos. Você seguindo o seu Mestre. Sem ir para a direita e nem para a esquerda. Sem ele estar presente, né? Levando a memória dele. Fiel. Fiel à memória dele. Entendeu? Você preservando isso, cultuando isso todos os santos dias. E com a modernidade e a globalização. E com toda essa pressão, né? Da modernidade, da globalização. Você ali... Sendo fiel aos princípios, os fundamentos dele. Isso é de extrema importância. Sim. Você está entendendo? Isso é de extrema importância. Porque hoje a capoeira, o cara hoje troca mais de mestre de capoeira do que partido político. É verdade. Você está entendendo? Então, de você preservar, por exemplo, eu acho interessante, você tem a academia aqui, aí aqui na academia você tem um canto ali, ó, por exemplo, aí ali você tem 4 lenços pendurados aqui escrito, azul formado, vermelho, especialização, terceiro curso de arma, branco, o mestre. Esse painel aqui é da regional do Mestre Bimba. Olha, o que é isso? Não, rapaz, isso aqui é a graduação que o Mestre Bimba cria a partir da década de 30, na capoeira regional, Aqui tem a sequência do Mestre Bimba que ele trabalhava. Aqui tem a cintura do Mestre Bimba. Aqui tem os movimentos de projeção do Mestre Bimba. Entendeu? Então, eu acho que isso é manter vivo a presença do Mestre Sim. dentro do legado. Entendeu? Sim. E é a conscientização dessa nova geração. Essa conscientização. Por exemplo, hoje, no Mestre Bimba nunca teve jogo de compra. Não tem isso na regional. No Mestre Bimba tinha a dobra. Ele fazia a dobra dentro da escola, mas não o jogo de compra. Né? Às vezes você estava jogando com ela, ele achava que ela estava meia fraca, ele apontava um berimbau para um, aí ele jogava, ele chamava, vinha, e aí esse voltava para jogar com o outro. Jogava com o outro. Então era a dobra dentro da escola dele. A regional, ela nunca teve movimentos acrobáticos. Não tem nenhum movimento acrobático na regional. A regional não tem atabaque, nunca teve. Não tem. Então você preserva isso, a memória do mestre, né? A obra dele, você tem que preservar ela. Entendeu? Porque se você saiu desse fundamento, você saiu da proposta do Mestre Bimba. Entende? Você saiu da proposta dele. Né? E eu acho que isso é fundamental. E aí entra dentro daquilo que o senhor falou, né? Você está mudando o que ele criou. Né? Como o senhor falou, o mestre te deu a permissão de você criar em cima do que ele criou, mas jamais de modificar o que ele criou. Como é que eu vou mudar uma coisa que não é minha? Perfeito. Como? Perfeito. Mestre, eu quero agradecer. Nós vamos continuar, eu vou continuar a conversa com o mestre aqui, mas né, eu acho que bacana já, bastante coisa aí falada, né? Aí para aprender junto. Gratidão. Se o senhor quiser deixar um recado aí para o pessoal novo que está vindo aí, dessa importância, dessa busca da capoeira regional, né? Acho bacana. Olha, eu acho muito importante você
nós que estamos aprendendo capoeira, é estudar e pesquisar a capoeira. Principalmente essa questão da ancestralidade, né? A ancestralidade é fundamental. Você estudar, para você se informar, buscar os mais velhos, né? E procurar viver isso, né? Porque a capoeira é uma vida. Você tem que viver aquilo que você faz, você tem que acreditar naquilo que você faz. Porque a capoeira é uma vida, né? Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, mestre.